Oi, pessoal. Então, eu sou o Felipe Ainel Gomes, tá? A gente vai começar a disciplina de forma remota, né? Introdução à ciência do solo, o próprio nome já diz, a gente vai começar a falar aí desse recurso natural não renovável, ou pelo menos não renovável na nossa escala de tempo, né? Na escala humana. E então, esse primeiro contato com vocês, essa primeira semana, eu vou conceituar um pouco o que é a ciência do solo, né? Vou começar a conceituar, vamos falar um pouquinho da problemática, mas vou começar explicando antes como é que vai funcionar a disciplina, tá? Eu vou tirar o vídeo aqui na maioria dos slides e vou continuar falando, mas quando eu achar que é necessário, eu volto aqui com o vídeo. Então, começando aqui pela programação da disciplina. A programação da disciplina ela vai começar, como vocês sabem, de forma remota. Então, o roteiro de estudo orientado, que eu vou chamar de REL, ele vai se dar nas primeiras 8 semanas, e vai ser de forma semanal, né? Ou seja, toda semana eu vou disponibilizar o material. Vai ser na segunda-feira, sempre eu vou carregar esse material na segunda. Então, na segunda, durante o dia ou até o final do dia, preferencialmente, vai estar carregado, né, onde vai ter a descrição do réu. O que é essa descrição do réu? É uma descrição do que vocês é, devem aprender durante esta semana do determinado réu. Vai ter também uma bibliografia. Eu recomendo muito vocês lerem essa descrição do réu. Vai vir como nome de réu, né? Réu 1, réu 2, réu 3, que vai falar mais ou menos, né, ou exatamente aquilo que eu quero que vocês aprendam. Então, é bom vocês lerem antes, que quando vocês estiverem assistindo então as videoaulas, que vão ser também, né, então, disponibilizadas, tá? Vai ser uma ou duas, depende da semana, provavelmente vão ser duas, porque a gente vai começar, principalmente quando chegar em rochas, minerais e rochas, eu vou tentar suprir um pouco da aula prática com um vídeo, né, mais aplicado, se é que é possível, mas a gente vai tentar. Vou também disponibilizar um material de leitura, ou vou dizer onde ler, né? A gente tem a biblioteca virtual da UFLA que tem acesso a materiais. Vou eventualmente colocar outros materiais em cada um dos réus. Vocês vão ver que vai ter separado por réu, por semana, no campus virtual. E ao final, normalmente, às vezes eu não coloco na própria segunda, eu coloco na terça ou na quarta, e aí eu deixo durante a semana toda para vocês responderem um questionário online com tempo limitado, tá? Então, estudem antes de abrir o questionário, porque depois que abrir não tem jeito, ele começa a contar o tempo. E se vocês perderem um ou dois, aí eu não posso fazer muita coisa, mas prevendo isso, embora vocês tenham bastante tempo para fazer, mas prevendo que um ou outro vai poder perder, ou vai ter que, em algum momento vai acontecer alguma coisa, eu vou deixar 12, né, provavelmente 12, talvez um a mais, questionários, ou seja, no final vão ter 12 questionários que eu vou utilizar as 10 melhores notas, ou seja, se você não fez dois, vão ser 10 notas, né, que vai valer no total 25% da disciplina. Então, resumindo, 2,5 cada questionário, 12 questionários, máximo de 30, porém a nota máxima a ser contada vai ser 25, certo? E esses 25 aí, então, se vocês perderem um ou outro, por isso que eu coloquei dois a mais. Então, eu não vou abrir de novo o questionário para quem disser que perdeu, porque perdeu o prazo e tudo mais. Justamente por isso eu estou colocando dois a mais, tá bom? Temos previsão de aulas presenciais em 2021, então vamos trabalhar com essa previsão, tá? Que serão 9 semanas previstas, onde eu vou tentar, então, mostrar algumas coisas práticas da primeira parte que a gente fez, né, a gente vai fazer remoto, tá? E vou continuar nas partes teóricas e práticas do restante da disciplina, certo? Então eu tenho um planejamento inicial, que eu já vou mostrar para vocês, mas antes, só para vocês, né, saberem das avaliações, como é que serão elas. Então, 25% são dos questionários online, que eu falei para vocês,
são 12, então vou considerar as 10 melhores notas. Então vocês podem perder 2 ou ir mal em 2, que não vai ter problema, vai ser eliminado. 25% vai ser da prova 1, a prova 1 ainda durante os roteiros de estudos orientados. Tá? Então, na última semana do ano letivo, né, que vai ser antes do Natal, vai ter essa prova, também com tempo delimitado, um tempo obviamente maior que os questionários. Os questionários são, de certa forma, rápidos, cerca de 10 minutos, e a prova algo em torno de 1 hora, tá? Ou um pouco mais, depende da prova, eu vou avaliar isso na hora. A prova 2, que está prevista de ser no final da disciplina, já presencial, tá? Também vai valer 25%, e mais 25% de um trabalho final, que vai ser ou um seminário, né, em grupo, ou uma coleção em grupo. Tá? Então, quando eu for falar disso, eu vou exemplificar para vocês como é que vai ser o seminário, ou como é que vai ser a coleção de rochas minerais, a famosa coleção. Se for de forma remota, essa coleção vai ter que ser apresentada de forma remota, mas vai ter que mostrar para mim as amostras, e o seminário também vai ser, se precisar ser remoto, vai ser apresentado, né, de forma remota, e a gente avalia online. Eu fiz isso no semestre passado e deu certo, mas quem sabe também a previsão se concretiza e a gente faz isso de forma presencial. Então, vocês estão vendo aqui, né, a primeira semana, é essa que a gente está falando aqui, de como que vai ser a disciplina, falar um pouco do recurso solo. Depois a gente vai entrar na formação do universo, crosta terrestre, minerais, depois rochas, e isso é basicamente a primeira parte da disciplina, onde a gente vai, né, se vocês forem ver como é que é a disciplina no geral, é basicamente do cosmos ao solo, ou seja, como que desde a formação do universo, tudo aquilo, né, formação do elemento químico, mineral, depois rocha, depois essa rocha vai intemperizar, né, e esse intemperismo vai então dar origem aos solos. Então a gente vai, né, desde o início aí da formação do universo até a formação do solo, que são nossas últimas aulas. Então eu dividi assim: as primeiras 8 semanas a gente vai ter uma prova ao final dela, tá? Então aqui a prova na semana do dia 14, não quer dizer que vai ser no dia 14, até porque vai ser remoto, então eu vou deixar alguns dias para vocês fazerem. Então, vocês vão finalizar um ciclo aí antes do fim do ano. Eu achei melhor assim, para a gente, né, chegar no ano seguinte, já, quem sabe, de forma presencial, que é o que está previsto, e começar, né, o intemperismo químico e físico, que é quando a gente começa, digamos assim, de forma vulgar, falando de forma vulgar, a estragar a rocha e, né, ela dando origem ao solo. Então, eu continuei colocando a segunda-feira de cada semana só para facilitar o entendimento. Então, né, começa no dia 18 do 1, mas eu não dou nenhuma aula dia 18 do 1, que é uma segunda. Se voltar, então, presencial, vai ser terça-feira. Essa terça-feira de uma turma só, depois quinta e sextas. Tá? Então, eu coloquei aqui, continuei no assunto teórico. Vocês podem ver aqui, ó, a teórica tem assuntos diferentes da prática, porque na prática eu vou querer mostrar para vocês aquilo que não pude mostrar, né, de forma remota, que são as caixas de minerais, depois a caixa de rochas, depois a gente caminha pelo campus para ver a paisagem de lavras, e a 13ª semana eu deixei aqui como coringa, até porque a prática de terça-feira, se tiver presencial, não vai ter, porque vai ser o carnaval. E as teóricas, como a gente tem a teórica quinta e sexta, eu posso continuar lecionando a teórica, tá? E poderia até, dependendo, combinando com vocês, se for de forma presencial, ainda assim deixar uma aula online, né? Porque é a semana do carnaval, eu sei que tem muita evasão de alunos, mas a gente vê para o final, a prática está como coringa. Caso de chuva na semana anterior, a gente pode usar essa semana para ir, né, na paisagem, né, no passeio aí no campus. Aí, finalizando isso, depois do carnaval, gente, então se atentem, não exagerem, a gente vai ter a prova número 2, que também vale 25, deve ser então presencial,
e a gente vai definir ainda, né, se vai ser no horário da teórica ou da prática. A 15ª semana, ou seja, né, na 14ª semana a gente praticamente encerra a disciplina em sala, e a 15ª semana eu vou deixar para orientação de seminários e da coleção, ou seja, os grupos que vão estar, né, trabalhando no seminário ou na coleção, isso aconteceu no semestre passado, eles vão ter dúvidas, eu vou estar orientando vocês no horário das aulas, com certeza. Se for presencial, eu vou estar na minha sala esperando vocês. Ou em outros horários também, vocês me acionem e, por favor, me acionem mesmo, porque no semestre passado eu fiz os seminários, teve gente que não me procurou e foi bem, teve gente que não me procurou e foi muito mal no seminário. O seminário não é para vocês passarem, o seminário é para vocês aprenderem. Teve gente que tirou menos de 40% no seminário. E teve gente que fechou. E quem fechou, né, a maioria das vezes, foi quem me procurou para tirar dúvidas, para indicar material, para entender melhor o seminário. Tá? Eu estou aí para isso mesmo, então não deixem de me procurar. Na semana seguinte, a 16ª semana, é a apresentação desse seminário, dessa coleção. A gente vai agendar horários dentro de cada turma. Então, antes que me perguntem, né, vocês precisam ser da mesma turma para participar do mesmo grupo. Ah, professor, mas eu quero fazer com um aluno da outra turma que eu me dou bem e tudo mais. Tudo bem. Se vocês estiverem juntos no horário da aula prática de um dos dois, ou de um dos três, ou até no máximo 5 pessoas, tá? Eu sugiro 4, mas no máximo 5 pessoas. Se todo mundo estiver no horário da arguição e apresentação, ok. Se não estiver, vai perder cerca de metade desses 25%, porque na avaliação eu considero metade como a presença e participação na apresentação do seminário, tá bom? E eu deixo mais ainda uma semana que é para apresentação do seminário para aquelas causas bem justificadas e também, se necessário, mais alguma coisa que estiver faltando, tá? Daí a gente finaliza aqui a programação da disciplina. E a prova adicional, professor? Bom, a prova adicional, se eu tiver mais de 30% de reprovados, a gente faz uma prova adicional. Não tem por que ter prova adicional se a gente tem uma disciplina que a maioria das pessoas estão indo bem, estão trabalhando. Eu não costumo dar prova adicional porque não tem precisado, tá? Então, continuando aqui, vamos falar da literatura recomendada para essa disciplina. Recomendada, relacionada, indicada. Vocês vão ver que eu vou disponibilizar alguns capítulos de livros, desses livros, principalmente desse primeiro livro e desse terceiro livro, aqui o Para Entender a Terra e as 19 lições de pedologia, mas o Decifrando a Terra e o Pedologia Bases para a Gestão de Ambiente são muito bons também. Não sei quais desses tem na biblioteca virtual, mas eu tenho alguns capítulos que eu posso disponibilizar no campus virtual. O 19 lições tem na biblioteca, tá? E então também quem tiver interesse em seguir na área, um desses dois aqui, Para Entender a Terra e Decifrando a Terra, é muito bom. E para quem não for para a área, né, de solos propriamente dito, mas está na área de ciências agrárias ou mesmo ciências ambientais, eu recomendo também, né, livros de pedologia. Esse aqui, Pedologia, Base para a Distinção de Ambientes, é da UFLA, né, editora UFLA. O professor Newton Cury é um dos autores, é um professor nosso mais experiente aqui, uma referência nacional na pedologia. E o 19 lições de pedologia também é um livro que é interessante para vocês terem, né, para a vida profissional de vocês. Então, pessoal, olha eu aqui de novo, né? Vou mostrar um pouco para vocês sobre o recurso solo, né? A gente tem um recurso não renovável na nossa escala, né? O que importa para a gente é a nossa escala, nossos filhos, nossos netos. O solo vai ser renovável só na escala de dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões de anos. Então a gente precisa cuidar desse recurso que é essencial para a produção não só de alimentos, mas também de fibras, de energia, né, de medicamentos, de várias coisas aí que estão no nosso dia a dia.
tá? Então, a gente tem 3/4 da superfície da Terra coberta por mares e oceanos, ou seja, submerso. Né? Das terras emersas, desse quarto que sobrou, a gente tem então 3% que está com gelo ou neve permanente, né, que não dá para ser utilizado, assim como montanhas de grande altitude com 4%, ou tundras, tá? Desertos ou semidesertos, áreas muito inóspitas, mais 4%, e sobrou para a gente, então, basicamente metade desse 1/4, né? 13% da superfície que a gente pode plantar, que a gente pode cultivar, que a gente pode, enfim, ter nossa produção agropecuária, florestal. Temos esses 13%? Mais ou menos, né? Porque daí a gente vai ter o quê? Problemas de pH, problemas de fertilidade, salinidade, topografia, drenagem, profundidade efetiva, solos rasos, né? Pedregosidade, solos pedregosos, e muitas vezes relacionados até a esses solos rasos, áreas de proteção, ou seja, áreas que por algum motivo é um nicho ecológico que deve ser preservado, né? E aqui em maiúsculas, bem, né, ressaltado, erosão. Por que erosão? Porque erosão basicamente é a perda de solo, e perda daquilo que não é renovável. Tá? Vocês vão ver aí, a gente vai diferenciar bastante erosão natural de erosão acelerada induzida pelo homem. Tá? Então, a erosão natural é aquela que esculpe as paisagens, né, que faz com que, por exemplo, exista o Grand Canyon, que faz com que exista a Serra do Mar, com aqueles moldes de dissecação, ou mar de morro, né, aqui na região de Lavras, que a gente tem esse relevo todo dissecado, que a gente chama. Então, para isso, entra, né, o papel do profissional para evitar que ocorram esses problemas, ou, quando tem esses problemas, tentar remediar esse problema. Então, pessoal, olhando nesse mapa mundi aqui, que tem regiões globais de solo, né, a gente tem uma separação por ordem de solos, ou seja, solos no nível categórico lá em cima, bem generalizado, tipos gerais de solos que ocorrem no mundo. Então a gente pode perceber, né, primeiro, que é uma variação muito grande. Então a gente tem, né, tipos de solos variados no mundo todo, e muitas vezes, né, se eu pegar aqui, eu vou tentar traçar uma reta aqui, ó, mais ou menos trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, ficou meio torto aqui, mas para vocês verem que tem uma relação, né, aqui, por exemplo, Brasil-África, né, de solos semelhantes. Ah, é por causa do Pangeia, que nós vamos ver mais para frente? Não, é muito mais por causa do clima, tá? Claro que tem a ver, materiais de origem semelhantes, com climas semelhantes, podem dar origem a solos semelhantes, tá? Material de origem, eu estou falando da rocha, mas, né, solos de regiões tropicais úmidas, então, né, por isso aqui a gente tem o deserto Saara com um outro tipo de solo, aqui desertos na Austrália também, e, né, ao mesmo tempo, regiões mais frias, a gente tem então solos, né, esses molissols, que são solos muito bons, presentes em regiões mais frias. A gente tem aqui também na América do Sul, região mais fria, tá? Só para mostrar assim a variação, vou mostrar mais um aqui, que é o mapa de solos do Brasil, tá? Também já um pouco mais detalhado em relação ao mundial, aqui já separa mais os tipos de solo, tá? Então, há uma variação muito grande, né, de tipos de solo, aqui umas manchas diferentes aqui, por exemplo, umas manchas diferentes aqui, por exemplo, mancha diferente aqui, por exemplo, tá? Então, só para a gente ficar no radar aqui, né, aqui, né, no Nordeste, região mais seca, principalmente para o interior, o litoral nordestino pode ser muito úmido, né, muito úmido mesmo, dependendo do lugar, mas o clima seco já gerando solos diferentes. Climas frios, como aqui embaixo, mais ainda embaixo, mais frio ainda, mas esse primeiro aqui, onde tem a Serra e também tem o Planalto Paranaense, por exemplo, e o Oeste de São Paulo, com as regiões onde a gente tem as terras roxas, né? Solos derivados de basalto, então dá uma diferença também. E aqui no Pantanal, solos mais inundados também dá uma diferença. Se a gente quiser vir aqui no Acre, também tem uma diferença, tem uma contribuição grande de sedimentos mais recentes vindo dos Andes. Tá? Então isso tudo
nessa disciplina eu quero que vocês tenham uma noção de como que funciona. Por quê? Porque vocês ainda vão, né, ter mais disciplinas de solos. Isso aqui é uma introdução à ciência do solo, uma introdução à pedologia, basicamente, né, onde a gente vai ver a geologia e a mineralogia aplicadas à ciência do solo. Basicamente, esse é o objetivo da disciplina. Então, a gente vai, com isso, né, descobrindo a pedodiversidade. Então, pedon é solo, né? Então, diversidade, obviamente. Então, a diversidade de solos. Então, a gente pode ter solos mais avermelhados, solos mais escuros, mais acinzentados, com diferenças de coloração, como a gente está vendo aqui em alguns lugares, diferenças grandes aí de horizontes, que são essas seções horizontais aqui, né? Um exemplo bom aqui, ó, aqui embaixo no meio, tá? A diferença de um horizonte para o outro. Tá, aqui também dá para ver uma diferença de horizonte mais colorido embaixo, mas menos colorido em cima. Então tudo isso aí, né, vai depender da formação do solo, que por sua vez depende, né, dos fatores como a rocha, o clima, né, o relevo, os organismos e o tempo. Tudo isso a gente vai ver na disciplina, tá? Mas a gente vai começar dando ênfase nas rochas, na mineralogia. Por quê? Porque o solo ele é formado basicamente por minerais e matéria orgânica. Então, não só o material de origem do solo é um mineral, na maioria imensa das vezes, mas também a gente tem a constituição do solo como sendo, na maioria das vezes, também mineral. Então, essa base de entender como é que é um mineral, sua estrutura, ela é importante também para entender o solo, tá bom? Bom, então o solo, esse recurso não renovável da nossa escala, ele é muito importante e tem sido cada vez mais colocado isso em evidência, tanto que em 2015 foi considerado pela FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, como o Ano Internacional do Solo. Tá? E aí a gente tem esse cartaz aqui que mostra um pouco das funções do solo, né? O que o solo traz para a gente, e a gente, né, foca muito em produção de alimentos, ou ainda produção de fibras, energia, mas tem muito mais que isso. Tá? O próprio sequestro de carbono, né? Então, o sequestro de carbono, que ajuda a regular o clima, não só no sequestro de carbono, que vai reter carbono no solo, mais do que na vegetação, tá? Muito mais. E também, por exemplo, quando você tem um solo exposto, quando você tem isso também, né, aumenta aqui a reflexão de luz do sol e isso também esquenta mais o clima. Purificação da água. Então, o solo, vocês vão ver que o solo ele tem cargas, seja no material mineral, nas argilas, ou seja na matéria orgânica. Por exemplo, quando a gente passa uma solução com algum pesticida, algum composto químico, não só orgânico, mas também inorgânico, metal pesado, passa por algumas dessas partículas do solo, ela fica retida, então de uma forma o solo está filtrando esse material. Não só isso também, mas também tem um papel de regular as enchentes, né? Então regular a enchente é muito importante, o solo funciona como uma esponja. Se a gente tem, por exemplo, uma superfície toda impermeabilizada, como por exemplo, né, nas cidades, e chove, o que acontece? A água vai direto para os cursos d'água e aumenta de forma muito rápida, né, o nível da água e atinge aí construções humanas em locais que estão em cotas mais baixas. Então, quando a gente tem um solo, isso não acontece só em cidade, tá, gente? Se você tem um solo mal manejado, onde a infiltração de água foi diminuída pela compactação, pelo uso equivocado do solo, essa água também vai não só causar erosão, escorrendo e levando parte do solo embora, mas também como vai chegar rapidamente nos cursos d'água e vai também causar enchente. Então tem um papel importantíssimo na regulação das enchentes, é base para a infraestrutura humana. Muitos materiais também que estão no solo a gente utiliza, né, na construção civil, a própria areia, argila para fazer cerâmica, para fazer tijolo.
enfim, muita coisa. O solo é, né, a base para, né, para a utilização humana. Tá? Então, não só produção de alimentos, de fibras, de energia, mas também todas essas funções aqui é descrita pela FAO. Tá? São o que a gente chama de serviços ambientais que o solo presta. Então, vamos falar um pouco de degradação do solo. A gente tem aqui, né, alguns exemplos, né, lixões, erosões, encrustamento, enfim, coisas bem comuns que ocorrem, infelizmente. Então, a primeira delas é a deposição de resíduos, né, resíduo de mineração, com o processamento de chumbo, e aí o rejeito, que é rico em chumbo, é jogado de forma aleatória aí no ambiente, resíduos urbanos do lixo, né, resíduos industriais, vazamentos de produtos, sucata de bateria, tudo isso aí, né, causando, ainda que mais localizados, né, esses depósitos são localizados, não são, digamos assim, generalizados, mas onde ele está, a situação é tão terrível que muitas vezes no entorno as pessoas não podem ficar e contamina-se água, contamina-se a própria areia, a poeira em suspensão pode estar contaminada e contaminando a população. Então, apesar de muitas vezes estar em locais restritos, ele pode causar dano no entorno muito maior. Tá? A mineração também é outro que causa né, um grande efeito visual num lugar menor, né, não tão menor assim, dependendo da mina que você vai, mas que causa efeitos devastadores gerais se não for bem feito, como a gente viu no caso, né, de Brumadinho, de Mariana, onde o rejeito foi levando e está contaminando até hoje, né, o Rio Doce, por exemplo, chegando até Linhares, no Espírito Santo. Bom, aplicação de produtos e de subprodutos, então agrotóxicos, adubação química, que deve ser muito bem planejada, né? Adubação orgânica também, né? Não é porque é orgânico que é um produto natural que vai ser benéfico. Tem produtos aí tóxicos, produtos que têm limite de utilização, né? Isso tudo, né? Por exemplo, a adubação nitrogenada forte ou fosfatada pode chegar nos cursos d'água. Chegando nos cursos d'água, a gente tem um desequilíbrio e um crescimento exagerado de algas, por exemplo, que vai tampar, né, a entrada de luz solar e vai, né, acabar consumindo todo o oxigênio também desses locais e vai causar morte de peixes, morte de animais aquáticos, tá? Pelo efeito de excesso de adubação. A agricultura intensiva também tem que ser considerada, porque cada vez mais máquinas maiores e mais pesadas são utilizadas. A gente tem tecnologia para fazer isso da melhor forma. E então também vocês vão ver que a compactação hoje é um problema bem grave que causa no final erosão. Tá? Então a compactação, né, o rodado aqui do trator, da colheitadeira, ou mesmo o pisoteamento de gado, tudo isso aí causando, né, uma compactação que faz com que, por exemplo, aqui nesse caso, as raízes não se desenvolvam. Então aqui comparando um solo compactado com um não compactado, a gente tem, né, um desenvolvimento de raízes muito maior, raízes desenvolvendo mais absorção de nutrientes e mais que isso, né, ela consegue chegar mais fundo para conseguir buscar água num período de estiagem. Tá, então a compactação aqui é uma forma de avaliar, a gente abre uma trincheira, tá? E aqui esse risco branco aqui é a parte compactada, tira-se a densidade, tá? Então aqui ó, a densidade de 1,72, 1,73, 1,68, né? Quanto que a densidade do resto do solo, 1,53, 1,56, ou seja, uma densidade que aumenta quer dizer que diminuiu o espaço poroso. Menos ar e menos água, porque o espaço poroso vai estar ocupado ou por ar ou por água, essenciais ambos, né, na produção, na manutenção da vida das plantas. Então, outra coisa então que a gente vai ter é quando o solo está compactado,
né? O solo descompactado ele tem as partículas mais espaçadas, com mais porosidade, então chove, né? Um pouco infiltra e um pouco escorre, tá? Enquanto que no solo compactado, pouquíssima coisa infiltra, tá? Pouquinho mesmo, e aumenta o fluxo de água. Isso aliado a uma rampa grande e uma declividade grande gera, né, coisas muito ruins, né? Tragédias pedológicas que a gente chama, né, de solo. Então aqui uma erosão em sulco começando, tá? O sulco aumentando aqui, podendo se tornar então uma bossoroca, no caso aqui, né, já dentro de uma cidade. Aqui um sulco, né, toda a água indo para um mesmo local, ganhando força aqui, esse sulco sendo levado a formar uma bossoroca. Tá? Isso aqui, quando ultrapassa o limite de infiltração de água, ele vai escorrer. Aqui é uma bossoroca dentro, né, de uma cidade acontecendo e né, causando prejuízos não só ao meio ambiente, mas também, né, a própria cidade, né, que está perdendo área e tem que estancar isso aí, que pode crescer muito mais. Bom, aqui é para a gente ver o papel, né, embora não tão tenso, mas aqui, ó, olha como aumenta essa mancha, né, de material que veio lá de cima, com certeza. Essa cor aqui é cor de argila, silt, de material particulado do solo, que desceu aqui, essa fraquinha matinha aqui ciliar, segurou, tanto que a gente tem menos, uma largura menor aqui de sedimentos, e aqui muito maior, porque tem menos vegetação. Tá? Então a importância aí de mata ciliar em segurar os barrancos e também de proteger, né, favorecer a infiltração de água ao invés do escorrimento. Sempre, vegetação sempre é bom. Tá? Então aqui, ó, sulcos se abrindo aqui, isso aqui, tendência de formar uma bossoroca imensa, tá? Pelo mau manejo. Aqui, se a partícula de solo ela sai de algum lugar, ela deposita em algum lugar, também é muito ruim, tá? Essa deposição aqui. Isso às vezes acontece em uma chuva. Tá? Mais uma bossoroca aqui para a gente ver o tamanho do estrago. Muitas vezes a única solução para esse caso é, né, plantar e torcer para que plantar a vegetação arbórea, além da arbustiva no início, mas também arbórea, para tampar isso aí. Tá? Tampar por quê? Porque aí vocês vão ver que quanto menos chuva cair diretamente, menos desagregação do solo. Então você tendo uma barreira com uma vegetação para segurar a força da chuva é muito bom. Tá? Então, outro problema, né, que a gente tem muito no mundo, no Brasil, é menos grave do que, por exemplo, né, nas regiões próximas aos desertos. Tá? Então, aqui, ó, regiões mais próximas a regiões bem áridas. No Brasil tem um pouquinho aqui, justamente nossa região mais árida. Né? Nos Estados Unidos também, perto dos desertos que tem ali, mais para oeste. A gente tem, na desertificação, um problema principalmente de variação climática muito grande, onde tem ano que não chove quase nada, e tem uma superutilização, uma utilização demasiada dos recursos naturais, que pode levar aí a vários tipos de degradação, inclusive aí, né, a erosão. Então, se a gente for ver a desertificação, ela vai causando vários danos, e a erosão é o mais visível deles, né, porque a erosão realmente é a perda generalizada de solo, e é um problema grave aí da humanidade, e que no Brasil, apesar de não ser tão comum, está cada vez mais próximo à possibilidade de a gente ter esse problema aí, né, dado o desmatamento que está aumentando, e, enfim, é uma situação bem preocupante. Então, né, vai formando não só erosão, mas também encrostamento. Encrostamento é quando a gente tem uma crosta, né, na superfície do solo que não permite que a água infiltre, e não infiltrando não vai chegar nas raízes, não infiltrando vai levar a uma erosão muito grande também, né? Então uma coisa leva a outra também.
Tá? Então isso aqui é para mostrar que isso ocorre em regiões que tem um déficit hídrico. Essas barrinhas aqui é chuva, né? Então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho choveu nesse lugar, julho quase nada, até dezembro quase nada, e volta a chover só em janeiro. Tá? Então isso é, quando acontece isso, aumenta o poder, né, da degradação, da desertificação, e imagina se em um ano, né, mesmo na área na, na época chuvosa não chove, também aí vão ficar 2 anos praticamente sem chover. E aí é quando ocorrem os maiores problemas da desertificação, tá? De aumento de área sem vegetação. Outro problema que a gente tem no mundo, muito mais do que no Brasil, né, a gente tem um clima muito mais úmido do que a média mundial. A gente pode ver até que, né, nos sais onde a gente tem aqui é mais o Nordeste semiárido, né, a gente tem um pouco aqui também no Pantanal, mas no Brasil mesmo, pouco problema de sais. Os sais vão ter problema normalmente ou em região litorânea, né, mas principalmente em regiões semiáridas ou áridas. Por quê? Porque a gente tem pouca chuva, o sal é muito solúvel, se não tiver chuva, ele vai ficar, se tiver chuva, ele vai embora. Então, por isso que a gente tem poucos problemas aí, né, de sais. Os nossos maiores problemas estão concentrados aí na região Nordeste semiárida, tá, gente? Dentro do problema de sais, a gente tem os problemas de solos alcalinos, que são solos com principalmente sódio, tá? E o sódio, além de tudo, ele eleva o pH, solos a pH acima de 8,5, 9, até 10, e isso causa, né, um problema que praticamente impede você utilizar aquele solo. Às vezes, alguma pastagem, você tem que tentar, né, evitar que isso aconteça se isso não for natural, porque quando é natural não tem muito o que fazer, né, você remediar é mais fácil quando você tem então tecnologia, né? Aí tem várias formas de você tentar ou utilizar com culturas né, que suportam, por exemplo, o coco, né? Ou ainda mesmo fazer o planejamento inicial para saber onde que está esse problema. A gente vai falar um pouco da formação desses solos, tá? Mas vocês vão ver isso mais para frente em outras disciplinas, inclusive formas de lidar com esse problema. Tá? Então, né, como eu falei, a gente tem que conhecer os solos antes. Então, no caso que eu falei dos solos salinos, para evitar de utilizar uma área que vai ser potencialmente salina, ou se utilizar de uma forma a não salinizá-la ainda mais. Tá? Então, planejar. E para planejar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa, né, entender como é que ele funciona, a sua distribuição na paisagem. Isso aqui é um mapa, né, uma imagem com um mapa por cima de capacidade de uso do solo, onde o 8 é o mais restrito, tá? E o 1 é o menos restrito, seria o solo mais próximo ao ideal. Então, o que se considera aqui, né? Só para um geralzão. Né? Primeiro, vocês estão vendo aí que o 1, 2 e o 3, né, e o 5 também são áreas mais planas. Tá? Então, topografia é importante. Fertilidade é importante também, fertilidade é importante. Textura também. Solo muito arenoso pode ser problema. Né? Ele vai ser problema para infiltração, para retenção de água, desculpe. Né? Ele vai infiltrar muita água e essa água vai embora logo. Também ele é pouco resistente à erosão, porque não tem muita agregação entre as partículas. Já um solo muito argiloso tem outros problemas, né? Problemas de compactação, porque é um solo argiloso, mas ao mesmo tempo tende a conservar mais água no sistema, enfim. Né? Para isso que a gente está aqui, para entender melhor os solos, para poder, né, planejar o melhor uso para cada tipo de solo. Então eu vou fazer um breve histórico aqui da ciência do solo, né, onde eu começo aqui, né, no fim do nomadismo, os nômades, né, os homens iam, né, procurando alimento onde tinha, iam migrando conforme a abundância ou escassez de alimentos.
né, com o tempo eles começaram a plantar, né, e o conhecimento empírico já fazia com que eles escolhessem os melhores solos, então eles com certeza iam evitar solos, né, com esse tipo de morfologia aqui, que quer dizer que ele está numa área que pode ser inundada ou tem essa retração, expansão, né, do solo que a gente está vendo nessas rachaduras aí que não são boas para a plantação. Também aqui, né, pedregosidade. Então, o conhecimento empírico fez com que a gente fosse escolhendo os melhores solos para produzir, né, isso quando do fim do nomadismo. Tá? Então, o conhecimento do solo ele tem uma importância essencial, né, para o sucesso das civilizações. Tá? Então, a gente tem aqui, né, onde começou as civilizações, né, do Vale da Mesopotâmia e no delta do Nilo. Tá? Então, a gente pode ver aqui que um recurso fundamental existia nesses dois locais, né, que dá para ver pela imagem. E o recurso fundamental não é a vegetação. A vegetação indica o quê? Indica que tem umidade. Então, a gente tinha água, né, nessas áreas mais esverdeadas. Temos também solos férteis, né, solos férteis das várzeas do Nilo, ali, onde tem chegada de material mineral com alguma riqueza. E isso aqui, né, os arqueólogos, os historiadores, chamando isso de crescente fértil. Então eles viram aqui, ó, vou tentar fazer, uma crescente, uma lua crescente, né, tem que ter um pouco de imaginação para isso, mas para indicar onde foi o início da civilização. Então já, né, relacionado com os solos produtivos. Então a gente tem várias referências em gravuras, em pinturas sobre produção de alimentos, implementos utilizados, semeadura e tudo mais. A primeira referência que a gente tem aí que o solo funciona, que precisa conhecer melhor o solo para a gente produzir melhor, foi do Xenofonte, 400 anos antes de Cristo. E a gente tem depois Hipócrates, já relacionando que a planta vivia do que tinha no solo, né? Então, as terras estão relacionadas com as plantas, tal como os estômagos estão para os animais. Leonardo da Vinci, já depois do fim da Idade Média, né? Idade Média, após o fim dela, a gente teve um progresso. A ciência, sempre que a gente aposta na ciência, a gente tem um progresso. Então a gente tem que sempre valorizar mesmo, né, o conhecimento científico. O Leonardo da Vinci falou que sabemos mais sobre o movimento dos corpos celestes do que sobre o solo debaixo dos nossos pés, ou seja, naquele momento a gente tinha mais conhecimento de astronomia, né, dos corpos celestes do que aquilo que estava logo embaixo dos nossos pés. E, né, uma colocação interessante de alguém que foi, com certeza, um cara iluminado na época, né? Aí já chegando mais na ciência do solo propriamente dito, a gente tem o Liebig, né, com o seu trabalho bem famoso, que vocês vão provavelmente ouvir falar de novo, em fertilidade do solo, para quem for fazer fertilidade, nos cursos que fazem, química e sua aplicação na agricultura e fisiologia. Tá? Então ele fez, né, nessa teoria, ele postulou que existem nutrientes minerais, já falou isso, né, isso foi base para o uso de fertilizantes, que então alavancou a produtividade na época, mas ainda os solos eram vistos como corpos estáticos, ou seja, aquilo que está ali não vai mudar, tá? E sempre esteve ali. E a teoria, basicamente, vou explicar rapidamente, é de que um barril, né, tem várias tábuas para fechar ele. Esse barril, se você cada tábua está representando um nutriente. Se você tem todos os nutrientes do mesmo nível, você vai ter um barril completo e vai encher até o topo e ele vai permanecer cheio. Mas se você tem todos os nutrientes, mas faltou um, vamos pôr um exemplo aqui muito comum em solos tropicais, né? Fósforo. Tem pouco fósforo, o fósforo vai estar lá como esse aqui, né? No 2/3 do barril
a gente vai conseguir só encher o barril até o nível do fósforo. Então ele fez basicamente uma teoria de que o nutriente que tem a menor quantidade, né, vai ser o que vai limitar o crescimento das plantas, mesmo que os outros estejam perfeitamente disponíveis e com abundância. Tá? Então foi a primeira, né, mais técnica, assim, a primeira colocação, a primeira teoria mais técnica a respeito de solos e nutrição mineral. Aí quando chegou então Vasily Vasilyevich Dokuchaev, que era um russo, né, que estudou uma seca, foi designado para estudar uma seca na Ucrânia, relacionou essa seca na Ucrânia com florestas de Gorky, tá? Ou seja, já relacionou então uma seca com uma floresta, relacionando com o solo, já colocou a formação de horizontes, que a gente vai ver o que é, que não são camadas, né? São horizontes como produtos de fatores de formação do solo. Tá? Enfatizou o clima e a vegetação, então, né, relacionando essa seca na Ucrânia aí, e comparando com as florestas, e vários termos que a gente utiliza aí na ciência do solo até hoje vem do russo por causa dele. Então, Chernozem, Gley, Podzol, Solonets são termos russos que utilizam-se até hoje na ciência do solo. E esse russo, então, foi traduzido para o alemão por Glinka, né? Ainda bem que ele traduziu para o alemão, que daí fica muito mais fácil para a gente ler, já que imagino que vocês, a maioria, saibam bastante o alemão. Bom, então depois disso, né, veio o Marbut, que era o diretor da Soil Survey Division dos Estados Unidos, que é a divisão de levantamento do solo dos Estados Unidos, já, né, no início do século passado, eles já tinham essa preocupação, né, de conhecer melhor os solos, porque é essencial. Ele seguiu as ideias do Dokuchaev, tá? Já que provavelmente ele lia alemão, né? E introduziu os conceitos a programas de levantamento de solos nos Estados Unidos. Enfatizou, nesse caso, no perfil de solo, que é uma seção, né, onde a gente faz um corte, um barranco, para estudar o solo. Enfatizou nesse corte de barranco, né, nesse perfil, e na morfologia para classificação dos solos. E aí Jenny, né, que é seguidor também da escola russa, fez o famoso, né, trabalho Factors of Soil Formation, que inclusive está disponível na internet, né, de 1941, um livro que ele lançou, onde relacionou, e até hoje a gente utiliza isso, né, seguindo ainda as ideias, né, de Dokuchaev, que o Dokuchaev ele é considerado o nosso patrono da pedologia, da ciência do solo como um todo. Tá? Então, fatores de formação do solo, onde ele postulou então que o solo é igual a função de, né, se a gente for pegar aqui, clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. Tá? Então, basicamente, tudo isso aí, né, tem papel na formação do solo, todos eles. Mas, professor, você falou que o clima é essencial. O clima é essencial, mas se tiver um clima atuando num arenito ou num basalto, vai ter solos completamente diferentes. Então material de origem é essencial. Se você tiver um basalto num clima árido ou num clima úmido, você vai ter solos completamente diferentes. Tá? Aí o relevo, se você tiver um relevo de várzea, ou um relevo de encosta, ou um relevo de planalto também, né, um planalto, uma área plana no alto, também você vai ter solos completamente diferentes. Tá? Então, toda essa complexidade que a gente quer que vocês entendam nessa disciplina. Tá? Mas se a gente quiser contar em um parágrafo uma historinha de como é que forma o solo, uma definição bem basicona, seria assim: uma coleção de corpos naturais dinâmicos que contém matéria orgânica, né, ou matéria viva, resultante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo
se realiza ao longo de certo período de tempo e é influenciada pelo relevo. Então, aqui ó, os fatores de formação: clima, organismo, que é a biosfera, rocha, que é material de origem, pode ser também sedimento, então não necessariamente só rocha. Tudo isso precisa de tempo para acontecer e é influenciado pelo relevo. O relevo vai permitir que entre mais água no sistema, entre menos água no sistema, que ocorra mais erosão natural ou menos erosão natural, estou falando da erosão natural. Então, tudo isso aí é importante, né? São essenciais. Todos esses 5 fatores contam a história do solo. Tá? Todo solo foi formado por esses 5 fatores. Então, pessoal, só para finalizar, né, a ideia dessa aula aqui é mostrar como é que vai ser a disciplina e introduzir vocês aos problemas que tem na ciência do solo, né, não na ciência do solo, mas no solo, e que a ciência do solo tem, uma das funções é entender melhor o solo para poder propor melhores soluções e também, né, já começar a dizer como é que começou a ciência do solo. Na próxima aula a gente já vai começar a falar da formação do universo. Vou colocar um teste, um questionário para essa semana. Tá? Eu tive um problema na criação das salas virtuais aí que não estava designado para mim as turmas. Está tudo unificado em uma turma grande, que eu tenho 5 turmas práticas que dão 2 aulas teóricas. E basicamente vai ser esse esquema. Eu vou sempre colocar lá no roteiro, o roteiro no campus virtual. Formas de me acessar por e-mail. Eu vou criar um fórum. Peço encarecidamente que vocês utilizem o fórum para fazer perguntas, porque ali pode estar a dúvida de todo mundo. Tá? Muitas vezes as pessoas me perguntam no privado, eu vou lá e coloco no fórum, porque já responde, né, a pergunta que muita gente está tendo de dúvida. Tá? Então, é isso. Boa semana para vocês. Dúvidas eu vou tirando também sobre o andamento da disciplina durante o semestre e, né, estudem para esses questionários. Não são questionários difíceis. Se vocês estiverem fazendo esses questionários de forma frequente, sempre estudando e fazendo questionário, não caiam nessa de ficar com a aula aberta e tentar fazer o questionário, que não dá tempo, e ao mesmo tempo as perguntas não são difíceis se você prestou atenção na aula, tá? E essa semana vai ser só essa videoaula, né, mais rápida, nas outras vão ter provavelmente 2, e é isso, tá? Vamos em frente aí para tentar se ver aí o ano que vem, no começo do ano que vem.